A próxima corrida nesta semana é Barcelona, Espanha, a famosa etapa que a ordem das forças podem mudar. Ferrari fala sobre isso. Leclerc minimiza a polêmica do impacto. Informação da Aston Martin sobre o GP de Mônaco. Adrian Newey, o grande engenheiro aerodinamicista da Fórmula 1 moderna, faz uma declaração que ninguém esperava, mas todos imaginavam. Mercedes também fala do polêmico GP da Espanha. Chefe da Sauber também entra em campo falando sobre atualizações, as primeiras significativas para o Bortoleto, que também faz comentário a respeito. Bem-vindo ao canal Na Telemetria, onde você entende o que acontece nas corridas. Lembrando que eu já fiz um vídeo resumindo detalhadamente o GP de Mônaco. Vocês precisam assistir esse vídeo para entender o que aconteceu lá. Que corrida, meu Deus. E o vídeo de hoje pertence ao quadro Notícias da Temporada. As principais e mais relevantes notícias de segunda e terça-feira da Fórmula 1, agora para você. Sem rumor, sem especulação, sem enrolação e sem achismo. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Há algumas semanas, a maioria das equipes vem falando que na Espanha tudo vai mudar, pois a FIA vai enrijecer a questão das asas flexíveis, que muitos falam que é uma das grandes vantagens da McLaren. Pois bem, a Ferrari já disse que ela não tem medo e para ela nada vai mudar, pois para a Espanha a Ferrari vai levar apenas uma nova asa dianteira. Vamos entender mais sobre isso. Segundo o chefe da equipe, Fred Vasseur, em entrevista oficial para o jornalismo da Fórmula 1, ele confirmou a expectativa de que no GP da Espanha haverá um novo regulamento para a asa dianteira e todas as equipes serão solicitadas a trazer algo novo para esse efeito. Todas as equipes classificam que o GP da Espanha será um ponto de virada. Muitas equipes, como eu já trouxe a informação para vocês aqui em semanas anteriores, dizem que a ordem das forças pode mudar na Espanha. E olha o que o Fred fala aqui, ó. Não sabemos realmente se isso vai mudar alguma coisa no equilíbrio das forças na pista. Temos que nos concentrar em nós mesmos para melhorar em todos os tipos de curvas. Fizemos bons progressos nas curvas de alta velocidade e fizemos bons progressos aqui nas curvas de baixa velocidade, se referindo a Mônaco. E agora na Espanha é confirmar se tudo vai funcionar. Até o Leclerc entrou em jogo dizendo que o impacto das novas asas Ferrari usará, em virtude da nova diretiva, vai afetar a todas as equipes, não somente a Ferrari. Mas, segundo ele, a Ferrari não vai ser muito atingida, mas somente o tempo dirá qual equipe vai ficar mais lenta ou mais rápida. Mas a expectativa do Leclerc é que essa nova diretiva vai ajudar a diminuir a diferença para a McLaren. Mas ele não acha que será um divisor de águas como muitos dizem por aí. Uma opinião mais sensata do Leclerc. Informação complementar sobre o motivo do abandono do Alonso lá no GP de Mônaco. Segundo a própria equipe, ele andou por quase 20 voltas sem um motor elétrico antes mesmo de abandonar, ou seja, é basicamente como se o carro tivesse 200 cavalos a menos, aproximadamente, tá pessoal? Explicando para vocês a grosso modo. Se fosse num circuito aberto, circuito original, Alonso seria facilmente ultrapassado, mas no caso de Mônaco, onde mesmo carros virando de 4 a 5 segundos mais lento por volta, eles não são ultrapassados, porque é impossível ultrapassar lá nos Fórmula 1 atuais, que tem 5,63 metros de comprimento e mais de 2 metros de largura. Ano que vem, quem sabe, essa situação melhore com a redução do tamanho dos carros. É só uma informação complementar mesmo sobre a situação do Alonso lá em Mônaco. E ainda sobre o tamanho dos carros, tem uma curiosidade para vocês. Aqui nós temos uma representação 3D dos carros deste ano com os carros do ano que vem. Olha que bacana, então realmente ele será um pouquinho menor aí de comprimento, que já é muito importante para a Fórmula 1. A expectativa é que tenha mais competição nas corridas. E o entre-eixo menor também, né? Entre-eixo menor, ele contribui para os carros serem mais rápidos nas curvas. Porém, todo o sistema de downforce do carro de aerodinâmica vai mudar, então nada é muito certo ainda se os carros de fato serão mais rápidos do que os carros deste ano. Em testes preliminares feitos ainda no ano passado, os carros de 2026... protótipos foram 2 segundos mais lentos que os carros do ano passado. Então é tudo muito obscuro ainda, vamos aguardar, mas é só uma curiosidade para vocês aí, ok? Ainda sobre Aston Martin, agora vamos falar do super engenheiro aerodinamicista Adrian Newey, que é cotado como o maior engenheiro da atualidade. Ele é o responsável por criar o design aerodinâmico do carro que deu 4 títulos para o Max Verstappen. Fez a grande ascensão da Red Bull, juntamente com os motores Honda. Adrian Newey, desde março deste ano, se não me falha a memória, ele está trabalhando na Aston Martin. A princípio, o foco dele é no carro de 2026. Sempre foi o que chefes da Aston Martin falavam e o que ele mesmo falava. Porém, é claro, né? Por livre e espontânea pressão do Lawrence Stroll, o dono da Aston Martin, bilionário,
Ele quer muito que o Newey já coloque a mão no carro deste ano, pessoal. A Aston Martin fez uma grande atualização, e aqui mais um ponto que eu quero ressaltar para vocês. Sempre que as equipes atualizam seus carros, elas são obrigadas a emitir um documento para a FIA. É um documento bem legal que eu sempre mostro para vocês antes das corridas, com os itens que foram atualizados e com a indicação na imagem 3D do carro. E acompanhar esse documento no GP da Espanha vai ser muito interessante. Eu vou traduzir tudo para vocês, tá? Acompanhe o canal. Pois bem, o bilionário dono da Aston Martin quer muito que o Adrian Newey coloque a mão no carro. A Aston Martin já fez uma grande atualização nas últimas corridas, o que mudou completamente o carro, mudou o design do carro. Fez a Aston Martin ficar muito boa na qualificação, equipe esta que, alguns GPs atrás, ela era eliminada no Q1. Ou seja, na qualificação não passava de 15º colocado e do nada após a atualização começou a ir para o Q3 com frequência. Olha Alonso nas últimas 2 corridas. Mas esta atualização que aconteceu na Aston Martin disseram que ainda não tinha mão do Adrian Newey, muito novo para isso. Quem sabe palpites, mas a mão dele ainda não. Porém, Adrian Newey, numa entrevista de hoje, fala que por volta do GP da Inglaterra, aí sim, e quando acontece o GP da Inglaterra, daqui a pouco, pessoal, 12ª corrida, o GP da Grã-Bretanha. A da Espanha é a 9ª agora. Aí vem a 10ª no Canadá, depois Áustria e Grã-Bretanha. Ou seja, para quem falava que não ia mexer no carro deste ano, metade da temporada já vai colocar a mão na massa. Aston Martin pode dar um salto, hein? Vamos acompanhar que tá ficando interessante. Na entrevista oficial dele, ele disse que ele está muito empenhado e é disciplinado, no sentido técnico. Ele está se concentrando no carro de 2026. Mas sim que teve conversas na hora do almoço com um rapaz lá que trabalha no carro deste ano. E aí faremos umas atualizações ainda por alguns meses. Esse Adrian Newey, olha a conversinha dele. Que as equipes de Fórmula 1 normalmente fazem bastante atualizações no verão europeu, que é lá para Silverstone, justamente na Grã-Bretanha, Inglaterra. Então até lá, ele vai continuar tendo algumas conversas na hora do almoço com o grupo de engenharia atual responsável pelo carro deste ano. E aí vamos ver até onde isso vai nos levar. É muito humilde esse homem, né? O único engenheiro que tem um salário maior do que muitos pilotos de ponta no grid atual. De olho na Aston Martin lá na Inglaterra. Voltando um pouco no assunto do novo regulamento, vai ser inserido agora na Espanha, a Mercedes também entra em jogo. E assim como a Ferrari, ou Leclerc, espera que após essa nova regra, a Mercedes consiga entrar na disputa pelo título, pelo menos em algumas corridas. Segundo o chefe da equipe, Toto Wolff, a característica do circuito de Barcelona é bom para o carro da Mercedes. Então vai ser útil avaliar as atualizações recentes e a posição da equipe em relação à concorrência. Com 16 corridas pela frente, há um longo caminho ainda a ser percorrido. A equipe continua trabalhando duro para encontrar desempenho e as novas regras adicionam um toque extra de interesse. A Mercedes espera ter um desempenho melhor a partir de Barcelona, comparado com as corridas anteriores. Mais uma equipe, então, que está dependente da alteração do regulamento para tentar se beneficiar disso daí. Finalmente chegamos na Sauber, equipe do nosso piloto brasileiro Bortoleto, chefe da equipe Whitley. Segundo ele, as equipes mais do fundo do pelotão, as mais lentas, são as equipes que mais vão tirar proveito dessas medidas, da nova regra. Ele diz que todas as equipes terão de fazer algum tipo de atualização nesta semana por causa das novas regras sobre a flexibilidade da asa dianteira. Quando estávamos conversando sobre isso antes, eu esperava que essas mudanças pudessem apertar um pouco mais o grupo. Talvez algumas equipes estivessem tirando mais proveito dessas regras do que as outras. Eu sou otimista. Espero que as outras equipes sejam mais afetadas do que nós. E espero que tudo funcione a nosso favor. Vocês entenderam que eles acabaram de confessar que a Sauber também usava flexibilidade exagerada nas asas? Quando ele disse que espera que outras equipes sejam mais afetadas do que eles. Olha só isso! Por que tantas equipes dizem que a McLaren vai ser a mais afetada? Porque até ontem a asa traseira, principalmente da McLaren, era a que mais se flexionava, comparando com outras equipes. Acho que vocês já viram muito dessas imagens ao longo do ano, certo? Mas toda a equipe usava um pouquinho dessa flexibilidade. Tá permitido? Elas usam? Acontece que umas mais que as outras. E finalmente, qual a expectativa do Bortoleto sobre as atualizações da Sauber para a Espanha? Ele está ansioso para Barcelona. É uma pista que ele já correu algumas vezes, diferente de Mônaco, que ele nunca correu. A Fórmula 1 foi a primeira vez dele lá. Então Bortoleto sabe o que esperar do circuito. E a Sauber tem algumas atualizações para Barcelona, então o foco vai ser
entender essas atualizações e adaptar o estilo de pilotagem a elas. Portanto, o Barcelona deve dar a eles uma ideia clara de como o novo pacote de atualização afetará a competitividade. A engenharia tem trabalhado muito e o foco da equipe em Barcelona, mais uma vez reforçado aqui pelo chefe da equipe, é entender como as novas peças vão se comportar. Barcelona marca a próxima fase da temporada. Veja, é interessante aqui que ele fala pacote de atualização. Enquanto a Ferrari falou que só vai levar uma nova asa dianteira mesmo, só para cumprir com a nova regra, a Sauber vai levar um pacote, mais ou menos como o que a McLaren fez lá em Mônaco, 5 novos itens. Enquanto a Sauber, por exemplo, em Mônaco levou só 2 novos itens. Mas itens específicos só para adequar o carro à pista. Nenhuma alteração mecânica, geométrica ou técnica no carro. Posso falar para vocês sem erro que vai ser a corrida mais importante dessa temporada por enquanto. É claro que aqui na telemetria você vai acompanhar os detalhes para entender tudo o que vai acontecer lá. Ao vivo, em tempo real, com a cronometragem e depois com os vídeos das análises telemétricas. Portanto, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. E vire membro se quiser apoiar diretamente toda essa atividade e participar também. Um abraço.